Se Jesus morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados, por que eu ainda sou pecadora? Não é isso? Se Jesus levou todos os seus pecados, por que você continua pecando? Por quê? Por quê? Eu fiz o meu trabalho, meu mestrado em teologia foi sobre esse assunto. Ele é um pouco mais abrangente. Na verdade, a pergunta do meu trabalho é assim: se a Jesus... gente tinha que ficar aqui uns 3 dias conversando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas vamos encurtar. A pergunta do meu trabalho era assim: se Jesus morreu na cruz, por que eu fico doente e passo dificuldade financeira? Que era um contraponto, um ataque à teologia da prosperidade. Uhum. Teologia da prosperidade hoje, que é a grande teologia que talvez esteja na mídia do Brasil, é a teologia da prosperidade. O crente em Cristo não pode nem ficar doente, nem ser pobre. Mas vamos ampliar para o que você está colocando. Se Jesus levou sobre si todos os meus pecados, e lá o profeta também fala, e as minhas enfermidades, por que hoje eu peco? Né? Você não está no céu ainda. Ninguém aqui está no céu. Aliás, é só dar uma olhadinha em volta, a gente percebe que o céu não chegou. Não está nem perto. Não está. Jesus... Desculpa, a gente tem a sensação que ele está mais longe ainda. Né? Entendeu? Bom, essa sensação é boa. Porque quanto mais a gente tem essa sensação, talvez ele esteja mais perto do que a gente imagina. Porque Jesus falou, olha, muita gente vai estar achando... muita gente vai estar achando que a hora de eu voltar não chegou. E chegou. Ele fala que ele vem como um ladrão, no sentido de vai ser uma surpresa. Né? Mas quando a gente olha para Jesus, a mensagem dele era uma mensagem de salvação. E essa salvação, ela tem etapas. Tanto que Jesus, antes de morrer, ele disse assim, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo, eu vou morrer, mas as pessoas vão continuar tendo a possibilidade de sofrer. Se você pega a igreja primitiva, os apóstolos, a maioria deles morreram decapitados. Que evangelho é esse? Nós que somos a primeira geração, estamos morrendo decapitados. Qual a esperança das próximas gerações? Então, nós temos a tendência de achar que o céu já chegou. Tem uma frase na teologia, todos os teólogos aí gostam dela, né? É o já e ainda não. Tem coisas da salvação em Cristo que já chegaram. Tem outras que não chegaram ainda. Então, por exemplo, uma vez salvo, o indivíduo realmente ele é salvo para sempre. Nós, pelo menos os presbiterianos, não acreditamos que o indivíduo perde a salvação. Porque a salvação não foi conquistada por ele. Ela foi dada por Deus. E uma vez que Deus dá a salvação, está dado. Isso é tremendo demais, né? Isso é tremendo. Mas são poucas igrejas que entendem dessa forma. São poucas mesmo. Entendeu? E aí o perigo da outra teologia é que a salvação depende das suas obras. Então, assim, eu tenho que fazer tudo certinho para eu não perder a salvação. Mas se eu sou uma vez salvo para sempre, e como fica o pecado nessa história? Então se eu já sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. É isso que a pessoa pensa. Maravilha. Uma pessoa verdadeiramente salva não pensa isso. Sabe por quê? Pedro vai falar isso no capítulo 2 de 1 Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para a sua poderosa luz. Né? E nós somos salvos para as boas obras. Então, qual é a diferença da teologia, da nossa teologia, que a gente chama de teologia reformada, para os que pensam diferente? Né? Nós entendemos que as boas obras para nós, elas são consequências, elas não são causa. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo para as boas obras. Então, boa obra e nós fazemos. Mas não é porque a gente quer ganhar alguma coisa, é porque já ganhou. O problema é que nós brasileiros temos um problema com pagamento adiantado, né? Você paga e fica com medo de não receber o serviço. Mas Jesus não, ele já pagou. É maravilhoso. É libertador. É libertador. Tá? É libertador. Realmente tem que ser sábio para poder viver isso. Tira o jugo, tira o jugo. Não, pessoa... Tira o jugo, tira o peso. Né? E aí o que acontece? Você vai ter então o pecado para nós. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, né? A luta da carne contra o espírito, ou seja, a gente ainda está nessa luta.
quando Cristo voltar pela segunda vez, e ele vai voltar, aí sim ele vai inaugurar um novo tempo, uma nova era, e nesse novo tempo não mais haverá pecado. Mas ainda estamos num mundo que tem pecado. Só que nós também temos dentro de nós, aqueles que creem em Jesus, o Espírito, que nos ajuda a lutar contra a carne. Nós temos esse consolador, a palavra no grego é parácletos, né? Esse poder que Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Então, quem me ajuda a ser santo é o Espírito. Por quê? Olha que conceito interessante. Nós temos dois problemas. Às vezes a gente trata o pecado, Leonardo, como se fosse só fazer coisa errada. Não é isso? Geralmente o pecado não é fazer coisa errada. Pois é. Esse é um tipo de pecado. O pecado que Jesus mais teve problema com ele não foi esse. O pecado que Jesus mais teve problema foi com o pessoal que fazia a coisa certa e se orgulhava daquilo. Os escribas e fariseus. Faziam tudo certo. Não tinha problema. Eles eram impecáveis no proceder deles, mas eles se orgulhavam. Jesus chama esse grupo de raça de víboras. Jesus chama esse grupo de sepulcro caiado, que é túmulo aberto. Né? Jesus trata esses homens com uma severidade muito grande. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles se preocupavam só com a aparência, mas o coração deles era um coração podre, sujo. Mas por fora, a estética era impecável. Então, um pecado é fazer a coisa errada. Tá certo. O segundo pecado é se orgulhar por estar fazendo o que é certo. Então não sobrou, não tem saída para nós. Se eu faço o que é errado, eu estou errado. Se eu faço o que é certo e acho que eu sou melhor do que o outro, por isso eu também estou errado. Qual é a vida de pureza que Deus propõe? Quem nos santifica é o Espírito. Então, santificação para nós, vitória contra o pecado, é o seguinte: eu busco a Deus e Deus me dá força para vencer as tentações do meu coração. Eu sei que a força vem dele, então não tem do que me orgulhar. Entendeu? Não tem por que eu me achar melhor. Porque se tem algo que o cristianismo não aceita, é que nos achemos melhor do que qualquer pessoa. Porque o cristianismo, a essência do evangelho é todos são pecadores. Não tem ninguém melhor que ninguém. Estamos no mesmo pé de igualdade. Mas Cristo salvou, né? Alguns creram em Cristo como Salvador. Mas não é isso que torna esse grupo melhor. Porque quem salvou foi Deus. É uma ação divina, em primeiro lugar, e não do homem. Então ele não pode se achar melhor do que o outro por isso. E, na verdade, o contato com o evangelho vai dar consciência de que ele é igual a qualquer outro. O negócio aí é o nosso espírito controlar a nossa carne. E que é difícil, né? Na verdade, é o Espírito de Deus que controla a nossa carne, porque o nosso espírito não controla, não. Nossa carne é indomável. Mas existe essa luta, né? Do nosso espírito com a nossa carne, para que a gente possa tentar dominar ela, né? Mas ela é indominável, então. Não, se você dominar, olha só, se o meu próprio espírito domina a minha própria carne, eu vou me orgulhar porque é o meu próprio espírito que está dominando a minha carne. Então, quem é o Espírito de Deus que precisa matar, né? A Bíblia vai usar essa expressão, mortificar a nossa carne. Nós conseguimos, mas não pelo nosso poder. É pelo poder do Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala, recebereis poder, capacitação. Eu vou dar condições para que vocês vençam a carne. E aí, é dele que vem essa força. Porque a força vindo dele e eu vencendo, a glória não é para mim, a glória é para ele. Cara, isso entra muito. Eu ouvi ontem uma pesquisa de rua, né? A pessoa estava pesquisando algumas perguntas. Aí a pessoa fala assim, qual a religião que você não gostaria? Eu vi. Aí você viu essa? Vi. Aí tem alguns que falam assim, eu não gostaria de ser evangélico. Mas por quê? Porque eles não praticam aquilo que pregam. Aí quer dizer, ele pegou um exemplo, fez o corte. Fez o corte. O corte dele e tal. É. Mas se você começa a analisar, existe evangélico que está muito aí. Eu conheço alguns que, cara, o cara tem uma vida totalmente assim, alinhada com o propósito, alinhada com o que ele fala, com o que ele prega. E tem outros que não. Que fica e que tem esse orgulho aí, sabe? Fica nessa polposo. Esse é o maior medo que eu tenho da igreja evangélica brasileira hoje. É estranho. Se o evangelho está te fazendo achar melhor que os outros, não é o de Cristo.
esse evangelho não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo coloca você no seu lugar. O evangelho de Cristo, ele te estimula não a apontar o dedo e falar que o outro é pecador. O evangelho de Cristo te estimula a bater no próprio peito e dizer: miserável homem que eu sou. Eu sou. A essência do evangelho é revelar o pior de mim e não o pior do outro. Entendeu? Não é nosso papel revelar o pior do outro. O nosso papel é revelar o pior de nós. E pedir a Deus para nos tratar nesse aspecto, né? Então eu acho... Agora, qualquer pessoa hoje que julga a igreja evangélica por recortes midiáticos é uma pessoa que... eu não vou dizer que ela está agindo de má fé, mas ela precisa estudar um pouco mais. E eu vou dizer, vai para a sociologia. Não estou falando de ouvir pastor, não. Estuda tratados sociólogos do Brasil hoje. Tem um livro que eu vou sugerir ele aqui, eu não lembro o nome do autor, mas é O Povo de Deus. Eu acho que esse livro é prefaciado pelo Caetano Veloso. É um sociólogo que não tem nada de crente, que vai falar o que acontece nos porões do Brasil hoje com a igreja evangélica. Tem muita gente séria dentro da igreja evangélica. O problema é que a gente fica focado, muitas vezes, em coisas absurdas que acontecem, né, e que realmente estão fora do evangelho e que às vezes aparecem na mídia, e megas igrejas com líderes que a gente desconfia, tem dificuldade de crer na seriedade com que eles levam as coisas. Mas tem coisa maravilhosa acontecendo no Brasil hoje, que os protagonistas são os evangelhos. Eu vou citar um exemplo. Eu queria saber, né, queria esse dado, se numa tragédia como essa do Rio Grande do Sul, alguma outra instituição teve mais capilaridade social do que as igrejas. E aí pode incluir a Igreja Católica, né? Capilaridade. Na hora que a coisa complica, a base é a igreja. É aonde vai receber os alimentos, é aonde vai acolher o povo, entendeu? É uma instituição preparada para situações como essa. Se você observar no Brasil, tenta imaginar, é só a gente usar um pouco da imaginação. Quantas pessoas não abandonaram as drogas, não abandonaram vícios que estavam levando para o buraco? Quantas pessoas não abandonaram a vida na rua porque alguém foi lá e falou do amor de Jesus e transformou essa realidade? Entendeu? Então nós temos um Brasil mudando, claro que por muitos outros motivos, mas muito, vou dizer, pela mensagem de Jesus, pelo Evangelho. O Evangelho transforma a realidade social e nós temos experimentado essa realidade no Brasil. Podemos, em outro momento, desdobrar esse assunto. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu tenho um amigo, a gente estava conversando sobre uma determinada igreja, né, do meio evangélico. Aí ele falou, que não sei o quê, que tem roubo, tem isso, tem aquilo. Eu falo, cara, a partir do momento que você foca nisso, você meio que faz um corte de determinada pessoa, líder dela, mas assim, tu já parou para pensar quantas pessoas são salvas ali dentro? Independente do que ele faça, se realmente faz, independente do que ele comete pós, mas eu acredito ainda assim que Deus usa ele ali para poder libertar. E tinha um conhecido, que até aqui da praia, o cara era viciado, drogado totalmente. E ele foi para essa igreja por intermédio de uma outra pessoa, cara, e o cara tá transformado. Então, assim, eu não acredito que, eu posso não prestar, mas a partir do momento que eu falo de Deus, mesmo eu crendo ou não, eu acredito que dependendo de quem receba essa mensagem, a pessoa tem a possibilidade de escolha dela. O que salva não é a igreja. O que salva é a mensagem que ela está propagando. É Jesus. Jesus é que salva. Nós precisamos sair dos escombros da igreja e voltar na mensagem central. Jesus Cristo. Ele é a mensagem. E aí eu concordo com isso. Eu tive em Portugal 6 meses por causa da minha pesquisa na psicologia. Nós moramos lá 6 meses. Eu encontrei um português convertido ao evangelho. E achei muito curioso, porque o europeu ele é muito resistente ao evangelho. Nós vivemos uma época muito cética, secularizada na Europa. E aí eu fui conversar com esse português. Falei, como é que você se converteu a Cristo? Ele falou, eu não vou dizer o nome da igreja, mas é uma das igrejas mais criticadas no Brasil.
talvez a mais. Ele disse, olha, um pastor dessa igreja veio falar de Jesus para mim quando eu estava mergulhado na cocaína. E eu criei através da mensagem que ele falou. Hoje ele está na igreja presbiteriana. Ele falou, olha, aí chegou num momento que eu vi que eu não conseguia aprofundar no conhecimento bíblico, aí eu vim para a igreja presbiteriana. Mas foi lá naquela igreja, tão criticada no Brasil, foram eles que estenderam a mão para mim. Você vê isso nos presídios aqui. Assim. Né? Então, assim, o indivíduo está preso, todo mundo dá as costas, deixa preso, tem que ficar preso mesmo, recolhido, ok. Mas não são poucas as igrejas que estão indo lá dizendo o amor de Jesus para quem está preso. Né? Então, a essência é Jesus. Se o pastor está desviando o dinheiro da igreja, ou se a liderança está fazendo dessa igreja alguma coisa para outro fim que não seja glorificar Jesus, eu tenho uma tese sobre isso. A igreja pertence a Cristo. Cristo pagou muito caro por ela. Nós sabemos quais são os objetos na nossa vida que são caros a nós. E quanto mais caro, mais a gente vai defender esse objeto ou essa pessoa. Jesus pagou pela igreja com seu próprio sangue. Jesus vai tratar de quem faz da igreja algo seu, de quem se apropria daquilo que não se pertence, não lhe pertence. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso. Essas pessoas vão ser tratadas por Deus. A conta chega. A conta chega, né? E eu falo isso com temor, porque eu sou um pastor. Eu sei que Cristo vai cobrar. E está lá na Bíblia, 1 Pedro 5. Um dia o Supremo Pastor vai chamar cada um para prestar conta. Né? Então, eu me coloco nessa fila de um prestador. Eu sou um prestador de serviço para Jesus. Né? E vai chegar na minha conta.